Jeremias capítulo 18, o vaso do oleiro, a impenitência do povo. O capítulo 18 da Bíblia, justamente pela linguagem do vaso e do oleiro, que automaticamente simbolizam Deus, o Senhor e o seu povo de Israel. E na verdade aqui nós temos um relato que vem em estilo de prosa, ou seja, uma conversação que demonstra o dia a dia aparentemente normal, trivial daquele povo, para justamente tornar uma grande revelação. Na verdade, essa visão passada ao povo da olaria, mostrando que na verdade a olaria seria a casa de Israel, que o oleiro seria e é o Senhor, e que automaticamente o barro, né, no caso que faz o vaso, é o povo de Deus, era o povo de Israel, e ali dentro dessa visão mostrando que Deus tem controle sobre o seu povo para modelar, remodelar justamente a massa do oleiro, né, o barro ali em cima da roda, porque a roda é um instrumento em que o oleiro trabalha para fazer a sua obra. Enfim, um capítulo que mostra uma grande visão do domínio de Deus, não somente sobre Israel, mas também sobre as nações. 18 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Descer à casa do oleiro é porque geograficamente, vamos entender, Jerusalém ficava mais acima ao nível do mar. E automaticamente descer à casa do oleiro era descer em direção ao sul de Jerusalém, que era justamente a região do Vale de Inom. O Vale de Inom, que na verdade era a área onde se encontravam as olarias, no caso, né? Porque geralmente os ofícios eles eram demarcados por regiões. Então em Jerusalém você tinha a Rua dos Padeiros, a Rua dos Ferreiros, a Rua dos Boticários e por aí vai. Então aqui as olarias ou a olaria ficava justamente ao sul de Jerusalém, que coincide com a região do Vale de Inom. E o Vale de Inom, ele tem que ser falado, porque no Vale de Inom era justamente onde eles faziam sacrifícios humanos a Moloque. E essa nota do Vale de Inom vai ter justamente uma comparação paralelo com aquilo que Deus estaria fazendo e estava fazendo sobre o seu povo. No caso, eles abandonando a Deus. Então ele fala um 3 assim: desci à casa do oleiro, que você já sabe que era no Vale de Inom, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. A roda é um instrumento para ele modelar o barro. Conforme a roda vai girando, ele vai com as mãos dando a forma que ele quer ao vaso. 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então vamos lá. O Jeremias é enviado à casa do oleiro, a olaria, que ficava, você já sabe, no Vale de Inom, ao sul de Jerusalém. E ali ele estava olhando o cidadão lá, o oleiro, trabalhando no barro, só que ele fazia o barro sobre a roda. E conforme ele fazia o vaso, em ocasiões o vaso se quebrava. O que acontecia? O oleiro pegava aquela massa, aquele barro fresco, mole, e começava a dar outra forma àquele barro. Como você sabe que o barro simboliza o povo e o oleiro simboliza Deus, e a roda simboliza o processo da história, ali estava mostrando que Deus, ele queria dar uma nova forma, ele dá a nova forma. Só que quando o barro está mole, consegue, quando ele endurece, já era. Olha aqui no versículo 5. Ó. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Você sabe que o arrepender de Deus é um antropomorfismo, que na verdade não significa errar, mas arrepender no sentido de dar uma nova chance, de mudar de ideia, de tirar ou retirar o juízo que antes ele estabeleceu, caso houvesse o quê? O arrependimento. Então ele está mostrando aqui
que quando existia uma mudança da nação, o caso de Nínive, né, que foi sentenciada e mudou e automaticamente teve esse privilégio do perdão divino. Então é que ele fala que o povo dele, que é Israel, grande transgressor, na verdade tinha a possibilidade de mudar e retardar aquela situação. Mas como não havia arrependimento, ele está dizendo o quê? Olha, eu estou tentando mudar, mas vocês não querem ser mudados. 11. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Então, a mensagem é bem objetiva. O barro sobre a roda é o povo de Deus desenvolvendo na história. E Deus ele vai dando a forma. Só que conforme dá errado, ele vai desfaz o vaso e dá nova forma. Isso quer mostrar que, através do período da história, dos períodos da história, Deus sempre tratou o seu povo, dando e procurando dar uma nova forma. Mas eles não procuravam manter essa posição, o que gerava em Deus uma nova transformação. Veja no 12. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Ou seja, eles não quiseram dar ouvidos às repreensões que vinham de Deus. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios, quem ouviu tal coisa? Coisa muito horrenda fez a Virgem de Israel. Veja bem, ele está dizendo o seguinte, vai nas nações, nos gentios, e procure achar alguém que fez uma lambança tal como esse meu povo de Israel. Porque o povo de Israel tinha o verdadeiro Deus, mas o deixou, passou a não servi-lo. Por isso que a sentença chegou, por isso que o juízo chegou. Olha aqui no versículo 14. Porventura, deixar-se-á a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou deixar-se-á as águas estranhas, frias e correntes? Sabe o que ele está colocando aqui? Interrogações claras. Quando ele coloca assim, deixar-se-á a neve do Líbano, o Líbano era a parte de cima ao norte de Israel. E a neve que descia sobre as árvores do Líbano, automaticamente elas simbolizavam a prosperidade de Deus. Por quê? Quando o tempo esquentava, essa neve derretia e as águas do norte vinham através do monte, que era o Monte Hermon, e desembocavam no rio Jordão e abastecia toda a terra de Israel. Então, quando ele fala deixar-se a neve do Líbano, quer dizer a bênção que Deus preparou por uma rocha do campo, ou seja, uma pedra. E a pedra, ela é nula. A pedra aqui é no sentido de não sair a água, não trazer prosperidade alguma. Ele fala mais, ou deixar-se-ão as águas estranhas, frias e correntes. Ou seja, vocês querem deixar aquela água estranha. A água estranha que fala aqui não é no sentido de erro, não. A água estranha é aquela água que não desceu da chuva. É aquela água que vem da neve que estava sobre as árvores do Líbano, que derreteram e automaticamente descem pelos rios e vai desembocar no Jordão. Então essa água estranha, ela é fria e corrente, ou seja, é uma água que simbolizava a própria bênção de Deus sobre aquela terra. Então não confundir pegando um aspecto negativo. Então ele fala, o meu povo me deixou, eu que os abençoo. E me deixaram eles e automaticamente se inclinaram aqui, ó. Contudo, meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso à vaidade, quer dizer, cultuando a outros deuses. E fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, quer dizer, no caminho anterior dos antepassados, ó, para que andassem por veredas afastadas, não aplainadas. Ou seja, a idolatria cegou-lhes o entendimento. Eles se tornaram loucos, abandonaram os caminhos antigos aplainados pelo Senhor e automaticamente se desviaram por veredas que são tortuosas. 16. Para fazerem da sua terra um espanto e um irrisão perpétuo. Irrisão é chacota, zombaria. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça, quer dizer, vai balançar a cabeça no sentido de protesto.
Com vento oriental os espalharei diante da face do inimigo. Mostrar-lhes-ei as costas e não o rosto, no dia da sua perdição. Vamos entender. Veja, a declaração é que o povo de Deus o deixou, seguiu os ídolos, automaticamente desviou o caminho para um caminho ruim, e por causa disso vai virar chacota perpétua, e todo que passar balança a cabeça no sinal de coisa negativa. Aí quando ele fala assim, o vento oriental vai espalhar, esse vento oriental você leva e se arremete, sabe para onde? Para a ocasião do Êxodo. Porque no Êxodo, o que abriu o Mar Vermelho foi um forte vento oriental, lembra? E ele que manteve o mar aberto para Israel passar. Só que ele está dizendo que esse vento oriental que ajudou no passado, vai ser o mesmo vento oriental que vai espalhá-los pelo mundo, símbolo do cativeiro, diante do inimigo. E ele diz, eu vou virar as costas, não o rosto. Por quê? Quando você vira o rosto, é por um momento. Quando você vira as costas, é sinal de abandono. Ele está dizendo, eu vou abandonar esse meu povo lá no cativeiro, para que eles aprendam que deixaram a minha bênção e seguiram as coisas estranhas, os deuses, né? Então disseram, vinde e maquinemos projetos contra Jeremias. É o que acontece. Como Jeremias levou essa palavra pesada de repreensão, aí eles começam a maquinar o mal para destruírem Jeremias. Então eles disseram, vinde, maquinemos projetos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Por que isso? Porque na verdade, o Jeremias quando fala, ele está falando contra o sacerdote, contra o profeta e contra os reis. E os príncipes e os anciãos. Então, na verdade, ele estava colocando a população contra a classe que era a classe dominante, a classe que governava. Olha no 19, olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Aí o Jeremias, vendo que ele está sendo afrontado, ele parte para Deus para buscar socorro. Aí você já sabe o que é isso aqui, né? Mais um bloquinho das confissões de Jeremias. Ele falou, Senhor, olha por mim, Deus. Olha o que está acontecendo. Aí ele fala assim, eles estão dizendo assim, vinde e firamo-lo com a língua, e não escutemos nenhuma das suas palavras. Ferir com a língua é levantar falsos testemunhos. Levantar duas testemunhas para que tivesse base para apedrejá-lo. Olha para mim, ó Senhor, aqui, e ouve a voz dos que contendem comigo. Então ele está fazendo uma confissão, está entrando num desespero. 20, porventura, pagar-se-á mal por bem, tipo, eu estou levando bem, eles estão querendo me pagar com mal. Pois cavaram uma cova para a minha alma. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar por seu bem, para desviar deles a tua indignação. Olha só, ele está falando assim, Deus está vendo, eu intercedendo por eles e eles procurando o meu mal. Como é que isso fica, meu Deus? Então ele está colocando, eu estou procurando o bem deles e eles maquinando por trás. 21, portanto, aí ele vai fazer uma oração imprecatória pesada aqui, 21. Portanto, entrega seus filhos à fome e entrega-os ao poder da espada. E sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas, e seus maridos sejam feridos de morte, e seus jovens feridos à espada na peleja. Ouça-se o clamor de suas casas, quando trouxeres esquadrões sobre eles de repente. Esquadrões, sabe, né? A força inimiga. Porquanto cavaram uma cova para prender-me, e armaram laços aos meus pés. O Jeremias aqui, ele está fazendo uma oração imprecatória, porque eles conspiravam contra Jeremias. Jeremias, poxa, eu estou orando por benefício deles, intercedendo por eles. Aí ele aloprou de vez, faz uma oração imprecatória, desejando que eles sofressem as barbáries da invasão inimiga. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o seu conselho contra mim para matar-me. Quer dizer, Deus, o Senhor sabe do plano deles. Não perdoes a sua maldade, nem apagues o seu pecado de diante da sua face, mas tropecem diante de ti, trata-os assim no tempo da tua ira. Aí você pode falar assim, poxa, mas que oração pesada. Isso aqui, Jeremias está completamente descontrolado. Sim, mas no Antigo Testamento você encontra facilmente orações imprecatórias. Vamos esclarecer como é que funcionava a oração imprecatória, porque Jesus falou para nós não fazermos mais isso.
A verdade é, a oração imprecatória, ela funcionava quando na verdade você tinha justiça diante de Deus. Mas a oração imprecatória nunca acontecia se não houvesse uma base, porque a oração imprecatória, na verdade, era aquela pessoa sabia que quando a situação estava fora do controle de Deus, ele pedia para o próprio Deus agir com justiça. Mas nunca a oração imprecatória funcionou quando uma pessoa não merecesse. Então, mas funciona quando precisa. Por exemplo, você pega na época de Balaão. Balaão tentou amaldiçoar o povo de Deus. Funcionou? Não. Porque Deus tinha Israel em justiça. Agora aqui, Jeremias intercede para o bem, funciona? Não. E a imprecatória funciona sim. Porque não é a imprecatória dele que vai fazer acontecer. É porque o próprio Deus já disse que vai acontecer. Então Jeremias está orando em cima daquilo que ele sabe, porque Deus já revelou para ele. Então é bem diferente. Mas a grande visão do 18... e nós não podemos perder essa visão, é porque aqui nós entendemos o quê? Que Deus mostrou que ele tem poder não somente sobre o povo dele de Israel, mas sobre todas as nações. Ninguém escapa diante do controle de Deus. Por isso que a visão do 18, ela é muito profunda, muito além de Israel, muito além de igreja. Isso aqui é um domínio de Deus universal, atinge todas as áreas do planeta, todos estão debaixo do controle dele. Nada acontece sem que o Senhor dê o veredito final. Este foi Jeremias capítulo 18.